Irmãos, nós vamos então dar início à nossa escola bíblica dominical deste dia 23 de março de 2025. Estamos aqui trabalhando, expondo o livro de Amós, e essa já é a nossa terceira aula sobre a exposição deste livro. Hoje nós vamos tratar do texto de Amós 2, versos 4 a 16. Então abra sua Bíblia comigo nesta passagem. Amós 2, 4 a 16. Amós capítulo 2, versos 4 a 16. Esse texto diz assim: Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram seus pais. Por isso meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Todavia, eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isso assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vós aos nazireus destes a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizeis. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil. O forte não usará sua força, nem o valente salvará sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés se livrará, nem também, ou nem tampouco, o que vai montado a cavalo salvará sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Eu quero tratar do tema: o juízo de Deus contra o seu próprio povo. Bom, o contexto aqui, vocês percebem, é que Amós é profeta de Israel, lá do reino do norte, embora ele tenha nascido em Tecoa, lá no reino do sul. Então ele nasceu num reino, o reino de Judá, mas ele é profeta lá no reino do norte, o reino de Israel. Amós é o primeiro profeta escritor, faz parte do cânon. Você tem profetas no reino do norte, como Elias, Eliseu, mas eles não foram profetas escritores. Amós é o primeiro. Amós vai trazer, como vocês notaram na aula anterior, uma palavra de juízo às nações ao redor de Israel: a Síria, a Filistia, a Fenícia, a Edom, a Amon e a Moabe. Qual é a metodologia de Amós? Começar com os povos pagãos, quais sejam Síria, Filistia e Fenícia, aproximar-se de Israel através das nações com parentesco com Israel, Edom, porque Edom era descendente de Esaú, Amon e Moabe, que eram descendentes de Ló, aproximando-se agora Judá e culminando em Israel. Então, na palavra do mineiro, ele vai comendo pelas beiradas, até chegar no ponto que ele quer de fato atingir, que é Israel, as 10 tribos do norte,
para as quais ele é enviado como profeta. Já havia denunciado na Síria o problema da crueldade, trilhar pessoas como cereal, ou seja, torturar pessoas. Já havia denunciado na Filistia o comércio de gente, tráfico humano. Já havia denunciado lá na Fenícia, não só o tráfico humano, venda de escravos, mas a quebra de pactos, de aliança. Já havia denunciado em Edom exatamente o aspecto de perseguir a espada o próprio irmão, que está sendo coagido, ameaçado, destruído pelos caldeus, e eles ainda cooperam com os caldeus para destruir Judá. Já havia denunciado Amon pela sua crueldade em rasgar o ventre às grávidas, e agora denuncia a Moabe por causa do ódio que não cessa, a ponto de exumar um defunto para queimar os ossos desse defunto, para consumar a sua ira, sua falta de perdão. Agora a trombeta vai tocar dentro dos muros do povo de Deus. Sabe por quê? Porque o juízo começa pela casa de Deus. Às vezes nós aplaudimos quando Deus aplica o seu juízo aos pagãos, aos ímpios, aos ateus, aos agnósticos, aos céticos, aos idólatras, aos feiticeiros. Mas agora a trombeta vai tocar para dentro dos muros. Agora Deus vai desnudar seu próprio povo. Então, quais foram os pecados de Judá contra Deus? No que consistiu esse pecado de Judá? Agora nós estamos falando lá de Jerusalém, das duas tribos do sul, Benjamim e Judá, certo? É um reino chamado Judá, cuja capital é Jerusalém. Esse reino durou, com a divisão do reino, com a morte de Salomão em 931, até 586, quando a Babilônia levou esse povo para o cativeiro. Qual foi a acusação do profeta a Judá? Confira comigo o versículo 4. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não suscitarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor. Primeira coisa, eles rejeitaram a lei do Senhor. O que distinguia o povo de Deus das nações pagãs é que as nações pagãs só tinham a luz interior, a revelação geral, mas o povo de Deus tinha a lei, a palavra escrita, a revelação especial. Deus separou esse povo, revelou-se a esse povo, deu a esse povo a sua própria palavra, a sua própria lei, o que o distinguia das outras nações. E aquilo que foi privilégio desse povo, a palavra de Deus escrita, diz a Bíblia, eles rejeitaram. Esse pecado é mais grave do que as nações pagãs. E eu posso lhes dizer algo muito solene nesta manhã: os pecados do povo de Deus são mais graves, são mais hipócritas e são mais danosos do que os pecados dos pagãos. Mais grave porque o povo de Deus peca contra maior conhecimento. Mais hipócritas porque o povo de Deus chama as pessoas a uma vida de santidade, quando ele não vive essa santidade. E mais danosos porque quando o povo de Deus erra, as consequências são maiores e mais pessoas são atingidas. Por favor, sem sair de Amós aqui, para você não ter dificuldade de voltar para Amós, veja comigo o que está escrito em Deuteronômio 4. Deuteronômio 4, versos 5 a 9, Deus vai tratar desse ponto específico. Eu vou ler esse texto para vocês, e está aí na tela também. Versículo 5, vamos ler todos juntos, já que está na tela? Vamos lá? Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir.
Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartam do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Então, o que Moisés está dizendo é que o povo de Deus é um povo sábio, inteligente, aos olhos das nações, se este povo guarda a lei, obedece aos estatutos. Mas Judá está sendo acusado aqui de, em virtude deste privilégio tão extraordinário, rejeitar essa lei, deliberadamente, propositadamente, não guardar os estatutos. Qual é agora a razão da queda de Judá? Versículo 4 responde: primeiro, teologia errada, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Se eu não observo, se eu rejeito, se eu não guardo, eu estou abandonando a boa teologia e abraçando uma má teologia. Preste atenção nisso. Não tem como rejeitar a verdade sem cair na malha da mentira. Não tem como eu rejeitar o certo sem me enveredar no errado. É um fato normal, é a consequência óbvia. Mas não só Judá caiu pela teologia errada, porque rejeitou a luz, então mergulhou nas trevas, rejeitou a verdade, então mergulhou na mentira, rejeitou o certo, então mergulhou no errado, mas a ética está errada. Veja o verso 4 ainda, está escrito assim: antes as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram seus pais. Ou seja, preste atenção nisso, a teologia é mãe da ética. Se a minha crença está errada, a minha vida vai estar errada. Eu não posso ter uma teologia ruim e uma ética certa. Em virtude deles terem abandonado a verdade e acreditado na mentira, diz o texto, eles andaram após essas mentiras. É por isso que nós temos que ter tanto zelo pela doutrina. Aqui dizem: doutrina não importa, doutrina não é importante, doutrina só divide, doutrina levanta muros. Não, doutrina significa verdade, e a verdade é que nos dirige no caminho certo. Qual é o juízo de Deus sobre Judá? Versículo 5, está escrito assim: por isso meterei fogo a Judá. Quem é que é o agente do juízo aqui? Quem está aplicando o juízo? Deus, não é o diabo, não é a Babilônia, é Deus. Irmãos, é tão importante entender isso. Está lá em Daniel capítulo 1, quem entregou os vasos do templo de Jerusalém a Nabucodonosor foi Deus. Quem trouxe os caldeus, conforme o livro do profeta Abacuque, foi Deus. Quem desalojou Jerusalém e levou o povo para o cativeiro foi Deus. Quem aplicou o juízo foi Deus. Os caldeus foram apenas a vara da ira de Deus. Então, Deus é o agente desse juízo. Agora, o juízo é devastador. Olha o versículo 5: fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Aí você vai para o ano 586, e os caldeus cercaram Jerusalém. Não entrava nada, não saía ninguém. O que começa a acontecer? Falta de quê? Abastecimento. Não tem mais comida. E as pessoas começaram a comer os cadáveres. Chegou a ponto do profeta Jeremias, que foi testemunha ocular
dessa invasão de Jerusalém, afirmar no livro Lamentações que mais felizes foram os que morreram à espada do que os que morreram de fome dentro dos muros. O juízo de Deus. De Deus não se zomba. Então preste atenção nisso. O pecado tem o quê? Consequências. Não só os pecados dos pagãos, os pecados do povo de Deus. Em não havendo arrependimento, haverá a vara da disciplina. Pois bem, dito isto, vamos a partir de agora então examinar o ponto nevrálgico central desta profecia, que é alcançar Israel. Preste atenção que Amós está profetizando para Israel. Quando eu falo Israel aqui, nesse contexto eu não estou falando da nação de Israel toda não. Eu estou falando de quê? Das 10 tribos do norte, cuja capital é Samaria. Está certo? Então agora a profecia vai embocar para Israel, para as 10 tribos do norte. Então a primeira coisa que eu queria que você observasse, qual é o pecado de Israel que é denunciado pelo profeta Amós? Primeiro, topo da lista, confira comigo o versículo 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo. Por quê? Primeiro, por causa da corrupção do poder judiciário. Olha o que está escrito aí: porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. O que estava acontecendo lá nas 10 tribos do norte? O que estava acontecendo lá é que a teologia errada vai desembocar no quê? Na ética errada. Assim como o homem pensa, assim ele é. Então o que estava acontecendo com as cortes? O que estava acontecendo com os juízes? O que estava acontecendo com o poder judiciário lá das 10 tribos do norte de Israel? As cortes não eram mais a expressão da justiça. As cortes os juízes tinham tomado partido. E o partido errado. Eles vendiam sentenças. O que era decidido não era mais aquilo que era verdade, aquilo que era justo. Não, o que era decidido era aquilo que era conveniente para eles. É muito interessante, porque aqui no Brasil tem uma coisa que eu acho linda, que é a figura da justiça, né? É uma mulher com os olhos vendados e com a balança nas mãos. O que significa isso? O que é que essa figura, esse emblema representa? Representa que o juiz julga não pela capa do processo, mas pelos autos. Ou seja, ele não é tendencioso. Ele não pesa a mão para um e folga a mão para outro. Ele não é duro demais com um e complacente demais com o outro. Ele não é tendencioso. Ele não é parcial. Ele é justo. O que significa a balança? É que vai ser feito o quê? A justiça. Que a condenação vai ser na proporcionalidade do crime. Ou seja, ele vai condenar o culpado, e ele vai isentar de culpa o inocente. Agora, quando chega o ponto que chegou em Israel, dos juízes terem preço, dos juízes estarem na mais alta corte da nação de Israel, mas quem leva é quem paga mais, que a corte está a serviço de um sistema e de um sistema de corrupção, então a nação está em crise. E o pecado, topo da lista que Deus mencionou, é que falta na nação justiça. E em qualquer nação onde o aparato jurídico não é respeitado, onde não se confia de que as cortes vão fazer justiça, a nação está mergulhada numa crise medonha. Esse problema pode acontecer em qualquer lugar, qualquer nação.
até no Brasil. Para os bons entendedores, um pingo e letra, né? Diz os entendidos. Mas vejam vocês que além da venda de sentenças, no poder judiciário de Israel, havia opressão dos inocentes. Porque veja ainda o versículo 6. Porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. O que é um par de sandálias? É um valor irrisório, é nada, é ninharia. Mas o sistema está tão corrompido que qualquer valor compra uma sentença para condenar um inocente. É opressão. É opressão. Veja você que esse assunto é tão solene para Amós, que ele continua tratando dessa matéria ainda. Olha comigo lá, capítulo 5, versículo 11 deste livro. Versículo 10 e 11. Vão ler comigo? 10 e 11. Aborreceis na porta ao que vos repreende, e abominais o que fala sinceramente. Para um pouquinho só aqui. O que está sentindo aqui? Inversão de valores. O que eles aborrecem? Não é o errado, é o que repreende o erro deles. O que eles aborrecem? É o que fala sinceridade, não o que fala mentira. Ou seja, um justo é uma pedra no sapato do sistema corrupto. Versículo 11. Portanto, leia comigo. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis na casa de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Agora olha o capítulo 8, versículo 6 comigo. Ele está tratando ainda dessa matéria. Toda a igreja comigo, 8, 6. Vamos lá. Para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo. Olha o sistema econômico debaixo da mesma cultura da corrupção e da opressão. Estão oprimindo as pessoas, escoando produtos de péssima qualidade, o refúgio do trigo, cobrando preços ainda maiores. Então, quando, irmãos, os que governam se rendem à corrupção, se torna uma escola de corrupção. Então essa corrupção vai se capilarizando para todas as outras áreas, econômica, política, social, educacional, vai tudo sendo fermentado pelo mesmo problema. É isso que Amós está denunciando aqui. Segundo, por que Israel foi denunciado? Segundo lugar, por causa da cobiça insaciável. Olha o verso 7, todos lendo o verso 7 comigo, 2, 7, toda a igreja, vamos lá? Bota para mim na tela, filho, botou, vamos lá. Suspiram pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome. Só a parte A do versículo então. A cobiça dos poderosos não tem limites. Amós usa uma expressão muito forte aqui. Eles cobiçam até pela terra que cai da cabeça do necessitado. Isso é uma expressão dizendo o seguinte: não tem limites a cobiça deles. Não tem limites. É uma estrutura e um esquema de opressão, de favorecimento do forte, do engrandecimento do justo e do esmagamento do justo. Terceira denúncia: imoralidade desavergonhada. Versículo 7b diz: um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem. Isso é incesto. É um pecado não só de imoralidade, é uma imoralidade que agora já não tem mais pejo, não tem mais vergonha nenhuma. O pai coabita com a mulher e o filho vem e coabita com a mesma mulher. Ou seja, eles estão fazendo pior do que as nações pagãs.
da imoralidade. Mas mais do que isso, há uma irreverência afrontosa. Olha o verso 8, leia o 8 comigo. E se deitam ao pé de qualquer altar, sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebe o vinho dos que foram multados. A primeira coisa que está acontecendo aqui, irmãos, é a falta de reverência, porque agora eles não só coabitam com a mesma mulher, mas eles se deitam ao pé de qualquer altar, ou seja, a igreja, a religião já não mexe mais com eles. Eles cometem adultério dentro da casa de Deus, literalmente. Veja você que a corrupção da liderança vai baixando para as bases e vai adoecendo, corrompendo, destruindo princípios e valores. Já não tem se vergonha de mais nada. Eu não sei se vocês perceberam a realidade de que foi o Carnaval 2025, onde se fez em muitas escolas apologia do diabo. E o que acontece à plena luz do dia e televisionado em rede nacional é de produzir vergonha, pejo, constrangimento. Mas a sociedade hoje não tem mais constrangimento. As pessoas aplaudem o que deveria ter vergonha. Elas incentivam o que deveria evitar. Elas fazem troça e zombaria da virtude. Você vive hoje dentro de princípios de família, de casamento, de criação de filhos. Parece que você é um jurássico. Que a sociedade hoje não aceita mais esse puritanismo. E Amós está denunciando isso de maneira forte. Mas tem mais. Se você perceber o verso 8, eles se deitam sobre roupas empenhadas. O que é isso, roupas empenhadas? É que eles eram uma sociedade tão draconiana que para explorar o próximo, eles sacavam, tiravam até a roupa do corpo. E conforme a lei de Deus em Êxodo 22, 26 e 27, se alguém pegasse a roupa de alguém para cobrar dívida dessa pessoa, no final do dia tinha que devolver a roupa para ela, porque era a roupa que ela usava para dormir, para aquecer o corpo. Tem bens que não podem ser tomados para pagar dívida, a roupa do corpo. E até isso estavam fazendo. Para quê? Para deitar com a mulher lá dentro da casa de Deus, para se prostituir com ela. Ou seja, se você percebeu, os pecados das nações pagãs eram pecados de crueldade, de comércio maluco e tal, etc. Aqui é o abandono da palavra de Deus e a rendição à imoralidade mais crassa. Agora, vamos contrapor isto ao investimento de Deus nessa nação. Então vamos ver. Primeiro, confira aí comigo o que ele vai dizer no versículo 10. 9 e 10. Vamos pegar só o 10. Agora. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos os conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. O que ele está dizendo? Vocês estão abandonando a minha lei, vocês estão desprezando os meus preceitos, vocês estão com cortes corruptas, vocês estão com atitudes imorais, mas para um pouquinho, eu libertei vocês, eu tirei vocês do Egito, eu quebrei o jugo de vocês, eu fiz de vocês o meu povo, eu conduzi vocês 40 anos no deserto. O que Deus está dizendo? O seguinte: que o pecado do povo de Deus é um pecado de ingratidão à bondade de Deus. Segundo, libertação nacional. Olha o verso 9 comigo. Todavia eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros, que era forte como os carvalhos, e destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Ou seja, quando Deus tira o Israel
lá do Egito, quando Deus conduz Israel 40 anos no deserto, quando Deus introduz Israel na terra prometida, não o fez pela força desse povo. Essa terra de Israel era habitada pelos povos pagãos, e aqui ele cita um deles, os amorreus, terra de gigantes. Ele compara os caras como os cedros do Líbano, as árvores mais altas, a força como o carvalho, a árvore mais forte. Ou seja, quem derrotou os inimigos de Israel para que Israel tomasse a posse da terra? Deus. Então não foi só redenção, foi libertação. Mas mais do que isso, esse Deus foi o Deus que preservou este povo. 40 anos no deserto. Bom, se você visita essa peregrinação, é um deserto complicadíssimo, porque é um deserto de montanhas muito altas e pedras, pedregulhos, não é aquela deserto de areia fininha que afaga os pés, não. Eu te garanto que você não andando por esse deserto com seu sapato, com seu tênis, você não anda uma semana, sem ter que trocar. Quantos anos eles passaram? 40. O que a Bíblia diz? Não envelheceu a roupa, não envelheceu o calçado. Não tem como plantar nesse deserto, então Deus manda maná. Não tem água, Deus fazia brotar água da rocha. Tinha muitos inimigos, Deus venceu a todos. Deus liberta, Deus redime, Deus guia, Deus sustenta, Deus dá vitória. E apesar de todas essas bênçãos, qual foi a resposta de Israel para Deus? Abandonou sua lei, juízes injustos, imoralidade, perversão dentro da própria casa de Deus. Mas tem mais, versículo 11, 2:11, leia comigo por favor. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filho de Israel? Diz o Senhor. Irmãos, o fato de Deus ter levantado profetas significa o quê? Muito mais do que privilégio. Significa o seguinte: olha, eu levantei gente para orientar vocês, para exortar vocês, para dizer para vocês, não é aquele caminho lá não, é esse aqui, vamos andar por ele. Não foi isso que Elias fez? Reprovando o baalismo, dizendo que só o Senhor é Deus. Não foi isso que Eliseu fez? Profeta que Deus levantou para aquela geração. Deus não só levantou profetas, Deus levantou jovens nazireus. O que é um nazireu? O nazireu era uma pessoa consagrada desde o ventre, para viver uma vida de santidade, para servir a Deus. Não podia beber vinho, não podia tocar em cadáver, não podia cortar o cabelo. O que Israel fez com esses nazireus? Está escrito aí no versículo 11, confira aí comigo. E dentre os vossos jovens nazireus, não é isto? Diz o Senhor, mas versículo 12, mas vós aos nazireus deste a beber vinho. Se fosse dar vinho para outra pessoa, não tinha problema não. O problema é dar vinho para o nazireu. O nazireu não podia beber vinho, por ordenança divina. Em outras palavras, deliberadamente eles colocaram casca de banana no caminho dos nazireus, dizendo o seguinte: pode pecar, pode fazer, a palavra de Deus não vale, as leis de Deus não funcionam, você pode quebrá-las. Ou seja, não só abandonaram a palavra de Deus, mas incentivaram as pessoas a pecar. Ingratidão. Versículo 12. Por isso, não, eu estou no 3. Mas aos nazireus deste a beber vinho e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis.
Eles não só fizeram os jovens nazireus tropeçarem, mas eles taparam os ouvidos à palavra de Deus. Quando levantavam um profeta para falar, não profetize, não fale, não queremos ouvir, não queremos saber. Fizeram isso com Amós. Dá uma olhadinha comigo, capítulo 7 de Amós, versículo 12 a 14. Olha o que falaram para o profeta Amós. Leia em voz alta comigo, Amós 7, 12 a 14, vamos juntos? Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas bueiro e colhedor de sicômoros. Versículo 15: mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao povo de Israel. O que está acontecendo aqui? Lembrem disso. O Amós é de onde mesmo? Tecoa. Onde fica Tecoa? Em Judá. Amazias, o representante aqui do rei, está dizendo para o profeta, falou, aqui não, cara, aqui quem manda é o rei. É um rei pagão, é um rei apóstata. Aqui não, aqui em Betel não. Betel está lá no sul do reino de Israel. O que o rei fez? Botou lá um quê? Um bezerro de ouro, para adorar o bezerro de ouro. Aqui não, você vai para a sua terra, volta para casa, lá você pode comer seu pão, lá você pode dizer, aqui não, aqui mandamos nós. E o profeta diz, eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta, eu sou um boiadeiro, mas o Senhor é que me mandou, vai e profetize, eu estou aqui profetizando em nome do Senhor. Mas eles não querem ouvir, não querem ouvir. Aliás, essa é uma situação repetida. Jezabel estava matando os profetas de Deus. Jeremias, porque pregou a palavra de Deus, foi preso. Os apóstolos, por pregarem a palavra de Deus, foram presos. E hoje? Em muitos lugares da terra, meus irmãos, as pessoas estão sendo presas e torturadas. Não apenas por pregar, por ter uma Bíblia. Ter uma Bíblia em muitos países é crime. É crime. E pregar a verdade hoje está incomodando o sistema. Incomodando o sistema. Amós nunca foi tão necessário. A Bíblia nunca foi tão oportuna. Agora vamos ver as consequências? Capítulo 2, versículos 13 em diante. Vamos ver as consequências disso. Verso 13, leia comigo por favor. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. A terra oscilar é uma espécie de terremoto, certo? Então, preste atenção aí. Leia capítulo 1, versículo 1 comigo de Amós. Encontrou? Vamos juntos? Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. O que Deus vai trazer? Terremoto. E quando o terremoto chegar, o que vai acontecer? Versículo 13: eis que farei o quê? Oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 14, verso 34, assim: a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Meus irmãos, isso para nós parece tão simples, não? O que
nós entendemos é que quando há justiça, quando há verdade, quando há retidão, quando há princípios e valores absolutos, isso promove o quê? O bem, o progresso, o crescimento, a felicidade. Não é assim? Por outro lado, quando você, por exemplo, imagina o seguinte: a lei já não funciona mais, não tem segurança jurídica mais, não tem confiabilidade nos governantes mais, não tem honestidade mais nas transações internacionais, nacionais, comerciais, etc. Quando os valores da família começam a ficar confusos, quando os pais já não mais têm o controle dos filhos e os filhos estão mandando nos pais, quando a sociedade está perdida e sem rumo, quando se abandona os absolutos para se estabelecer a ditadura do relativismo, é claro que isso vai dizer o quê? Nós vamos entrar num colapso. Mas notem que as pessoas estão aplaudindo, que deveriam dizer: meu Deus, eu tenho que fugir disso. Esse caminho que está se escolhendo, é claro, vai dar problema lá na frente. Mas as pessoas não querem. Não querem. E o profeta está dizendo o seguinte: eis que eu farei isso. E o que é que aconteceu com esse povo? O que aconteceu com esse povo é que o juízo de Deus tornou-se inevitável. E em 722, porque preste atenção aqui, por favor, qual é o rei que está reinando em Israel aqui na época de Amós? Vocês entenderam? Nos dias, versículo 1, nos dias de Jeroboão. Quem é esse Jeroboão aqui? Não é o Jeroboão I, que fez a cisão em 931. É o Jeroboão II, que governou 41 anos. Foi o período mais próspero. Porque, preste atenção nisso, na crise, alguém leva vantagem, correto? Quem leva vantagem? Os que estão protegidos pelo sistema. Porque não há lei. Porque se tem alguma causa para ser levada à justiça, os juízes já estão comprados. Ele está profetizando a derrocada da nação no período áureo da nação. E ele diz: vai chegar um terremoto. E não é só um terremoto de abalo sísmico, não. Vai chegar um terremoto de um poderoso império. Que império é esse? O Império Assírio. E meus irmãos, de todos os impérios, o mais truculento deles era o Império Assírio. O Império Assírio, ao entrar numa cidade para conquistá-la, o que eles faziam, os soldados assírios? Pegavam os homens e decapitavam. E amontoava as cabeças na porta da cidade, para dizer o seguinte: ninguém resiste ao poderoso Império Assírio. Quem governava Judá na época que o reino do norte foi tomado pelos assírios? Quem governava? O rei Ezequias. Lembram disso? No 7º ano do rei Ezequias, lá em Jerusalém, lembram que Ezequias reinou 29 anos, no 7º ano dele, essas 10 tribos do norte foram tomadas pela Síria. O que o exército assírio fez? Marchou para Jerusalém, entrincheirou Jerusalém, e Rabsaque manda uma carta para o rei Ezequias dizendo o seguinte: renda-se, ninguém pode livrar você das nossas mãos. A experiência deles era essa. Ninguém resistia ao Império Assírio. E ele disse mais: Deus nenhum livrará você das minhas mãos, renda-se. Bom, louvado seja Deus. Ezequias era um homem temente a Deus. Ele consultou o profeta Isaías, e o profeta Isaías diz:
Fica com medo não. Fica com medo não. Quem vai lutar contra eles não somos nós, é o próprio braço de Deus. E diz a Bíblia que Deus escala um anjo e mata ao redor de Jerusalém 185 mil soldados assírios, numa única noite. Em outras palavras, por que Samaria foi tomada pelos assírios em 722? Porque não tinha temor de Deus lá. Eles não queriam ouvir a voz de Deus lá. Eles não se arrependeram dos seus erros. Por 3 transgressões e por 4 eu não sustaria o castigo. Esse é o estribilho, lembram? Deus está dizendo o seguinte: eu aviso uma vez, eu aviso 2, eu aviso 3, eu ofereço chance, eu ofereço perdão, eu ofereço misericórdia. Mas se você, de forma contumaz, não quer ouvir os meus alertas, então não resta outra saída a não ser o quê? O juízo. E os assírios cercaram Jerusalém, tomaram Jerusalém. Desculpa, os assírios cercaram Samaria, tomaram Samaria, destruíram Samaria e levaram esse povo para o cativeiro. De lá eles não retornaram mais, como aconteceu com Judá. Então, o juízo é inevitável. E mais, versículos 14 a 16, volta para Amós 2, a fuga é impossível. Ele usa aí 3 versículos para dizer que com o cerco do exército assírio, os israelitas não conseguiram fugir ou escapar. Você pode ler o 14 a 16 comigo? Todos juntos, vão lá? De nada valerá a fuga ao ágil. O forte não usará sua força, nem o valente salvará a sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá naquele dia, diz o Senhor. Então, você que gosta de grifar como eu, vamos grifar algumas palavras aí. Ágil, versículo 14. Forte, versículo 14. O valente, versículo 14. O que maneja o arco, versículo 15. O que vai montado a cavalo, versículo 15. O mais corajoso, versículo 16. Ele está fazendo uma lista aí dos mais prováveis que poderiam escapar. Se alguém vai escapar desse cerco, esses aqui vão conseguir. Quem que vai conseguir? O ágil, o forte, o valente, o que maneja o arco, o ligeiro, o que vai montado a cavalo, o mais corajoso. Esses conseguem escapar, nem esses vão conseguir escapar. Por quê? Porque foi Deus quem os entregou nas mãos dos assírios. Ou seja, o juízo começa pela casa de Deus. Então, vamos caminhar para uma conclusão. O pecado é maligníssimo, fora dos portões e dentro dos portões. Nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas não querem mais tratar desse assunto. Eu escutei ontem uma pessoa dizer o seguinte: se a gente for pregar sobre pecado, a igreja vai ficar vazia. Isso não é verdade, isso é engano. O verdadeiro povo de Deus quer é a palavra de Deus, não a panaceia. As igrejas podem até se encher com a mensagem palatável, como um pregador americano de uma das maiores igrejas da América diz: aqui não se prega sobre pecado, pois já está muito sobrecarregado de tantas lutas. Aqui vão entregar uma mensagem leve, gostosa, para você sair flutuando. Flutuando. Ok, e daí? Deus faz a ferida e Deus a cura. Deus mostra o pecado e mostra a solução. Deus traz resposta.
E louvado seja Deus, porque esta igreja tem compromisso com a palavra de Deus. E nós estamos debaixo da autoridade da palavra de Deus. Nenhum de nós aqui vai fugir de um assunto, porque ele é sério, profundo, grave, que vai diagnosticar nossa alma, que a gente não quer ferir a suscetibilidade de ninguém. Não se prega para agradar as pessoas, se prega para levar cada um de nós ao arrependimento e à fé salvadora. Não pregamos para buscar aplausos dos homens, pregamos para glorificar a Deus. Então Amós para nós é um alerta, que o pecado é o quê? Maligníssimo. Que o salário do pecado é a morte. Que o homem semear, se ceifará. Meus amados, para parafrasear meu amigo Arival, quando eu escuto um negócio desse, e que você que também é antenado com o que acontece no Brasil, o coração aperta não? Vocês acham que o Brasil está melhor do que Israel? Vocês acham que os pecados denunciados aqui estão presentes no Brasil? No palácio, no parlamento, nas cortes, nos meios de comunicação, nas mídias, nas universidades, nas transações, nas famílias, nas igrejas. Nós não estamos aqui, irmãos, estudando um livro antigo, de 2.700 anos. Isso aqui não tem cheiro de naftalina, não. Isso aqui não é mensagem retrô, não. Isso aqui não é olhar com lentes do retrovisor, não. Isso aqui é um diagnóstico da nossa alma. Isso é uma palavra que confronta o nosso coração. Oxalá que as autoridades da nossa nação estudassem Amós. Oxalá que as nossas cortes estudassem Amós. Oxalá que os nossos legisladores e governantes estudassem Amós. Oxalá que este livro pudesse pautar a ética da nossa nação. Oxalá que este livro fale ao nosso coração. Porque nós não estamos longe de nós aqui, com o dedo em riste, apontando para fora. Nós estamos também com o coração quebrado, dizendo: meu Deus, tem misericórdia de mim. Vamos ficar em pé e vamos orar. Deus abençoe sua vida. A Bíblia diz que um dia nos átrios da casa de Deus vale mais do que 1000 dias nas tendas da perversidade. Você olha uma cidade da proporção de São Paulo, com mais de 12 milhões de habitantes só na capital, com mais de 20 milhões na grande São Paulo. Tanta gente precisando desta palavra. Que Deus nos use para levar essa esperança do Evangelho. Que Deus reavive a sua obra. Que Deus levante uma igreja viva, forte, cheia do Espírito Santo. Que a nação brasileira conheça Jesus, se renda a Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que nós tenhamos esperança de ver tempos novos, da visitação de Deus à nossa terra. Ah, Senhor, nós estamos aqui na Tua dependência, confrontados pela Tua palavra, que radiografa, que examina, perscruta
sonda as profundezas do nosso coração. Estamos aqui envergonhados dos nossos próprios pecados. Estamos aqui para confessar, meu Deus, os pecados da nossa nação, que tem feito o que é mal aos teus olhos, que tem virado as costas para o Senhor. Estamos aqui, Deus, para confessar os pecados dos nossos líderes, dos poderes constituídos. Estamos aqui para confessar os nossos próprios pecados. Tem misericórdia da nação brasileira, tem misericórdia das famílias brasileiras, tem misericórdia das igrejas no Brasil, tem misericórdia de nós, Senhor. Restaura a nossa sorte, reaviva o nosso coração, e dá-nos, Deus, a bênção não de virar as costas para Ti, de tapar os ouvidos à Tua voz, mas de curvarmos-nos diante da majestade da pessoa de Cristo, da supremacia da Tua palavra, da primazia da pregação. Sê propício a nós, Senhor, perdoa-nos, em nome de Jesus, amém.